Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Seguindo a nossa disciplina, agora nós vamos falar um pouco sobre degradação ambiental. E para isso, né, já que dialoga diretamente da necessidade de se recuperar áreas degradadas, né, essa degradação, então vale a gente refletir um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, né, sobre o desenvolvimento sustentado, como alguns chamam, né? E aí, o que é isso? O que é esse desenvolvimento sustentável? Isso é possível? Como que a gente avalia isso daí? Porque quando a gente pensa em degradação, isso quer dizer que o objetivo do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento sustentado, está cada vez mais distante. E esse é o nosso debate sobre a degradação e o nosso debate sobre tudo que está sendo degradado no presente e como isso dificulta o nosso objetivo futuro. Porque se está sendo degradado, a gente precisa recuperar, né? Que é o grande objetivo da disciplina de recuperação de áreas degradadas, né? De recuperar o que está destruído. Então, fica esse debate. O desenvolvimento sustentado, então, ele tem uma necessidade, então, do meio ambiente, da sociedade, da economia, da política. A busca do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento sustentado, é um parêntese entre todas essas áreas, porque a gente precisa distribuir as riquezas de maneira igualitária, não de maneira conservadora, onde as riquezas ficam na mão de alguns poderosos. A gente precisa preservar a natureza, a gente precisa de segurança alimentar. Enquanto tiver gente passando fome, a gente vai ter área sendo degradada. A gente precisa de política ambiental, a gente precisa de monitoramento ambiental, a gente precisa da satisfação das necessidades do presente sem destruir as necessidades do futuro. A gente precisa otimizar resultados, a gente precisa de uma política global sustentável. Esse é um desafio que a gente tem. Então a gente precisa reduzir a pobreza, a gente precisa preservar a biodiversidade, a gente precisa aumentar a harmonia entre a natureza e o homem, a gente precisa eliminar a miséria, porque esse é um debate muito profundo. A redução da pobreza e a eliminação da miséria muitas vezes não são interessantes porque elas são lucrativas. E nós precisamos fazer o debate sobre a importância da redução da pobreza, sobre a importância da eliminação da miséria, bem como o avanço do conhecimento. A gente vive uma revolução 4.0 acontecendo. Para onde está indo esse conhecimento tão avançado que a gente tem? Isso tem que contribuir com a melhora da qualidade de vida da sociedade. Para isso, na busca desse desenvolvimento sustentável, é importante também o desenvolvimento cultural, com mais e mais pessoas tendo acesso a escolas, acesso à leitura, acesso a livros. A gente precisa de integração nacional, a gente precisa de integração internacional, a gente precisa de oferta de empregos para todos e todas, já que o desemprego é, é uma das causas da redução da pobreza, é uma das causas do aumento da pobreza e da miséria. Nós precisamos de participação social, nós precisamos que os países mais desenvolvidos gerem oportunidades para os países em desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos de novas atitudes, precisamos de novas ideias. Tudo isso precisa ser pensado do ponto de vista da importância do desenvolvimento sustentável. A busca do desenvolvimento sustentável é o grande debate de conservação da natureza. É o grande debate sobre a importância de recuperar o que está degradado. Por isso,
a gente tem, então, um grande desafio, que é o debate econômico. Porque o modelo mundial que prevalece ainda é do crescimento econômico a qualquer preço. E esse crescimento econômico a qualquer preço já se mostrou que não é adequado, porque isso causa degradação do ambiente, causa aumento da pobreza e da miséria, causa concentração de renda, não só com pessoas, mas com países como Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então nós precisamos repensar o modelo econômico. Esse modelo econômico majoritário, modelo econômico mundial, é o grande responsável pela degradação do meio ambiente. É o grande responsável, portanto, para que se exista a necessidade de recuperar áreas degradadas. Então, esse modelo econômico precisa ser repensado, porque quando você tem tudo isso, como você vai pensar nas futuras gerações? Porque a definição de desenvolvimento sustentável perpassa pela satisfação do presente, conservando para as gerações vindouras. Então, como é que fica a satisfação da sociedade em relação às suas expectativas se o ambiente está sendo degradado, se está aumentando a pobreza, se está aumentando a miséria, se está concentrando renda? Esse é um desafio que nós temos. Nós precisamos pensar nas futuras gerações para conseguir garantir a elas o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E esse é um debate que a gente precisa fazer. Porque o desenvolvimento sustentável, a sua definição pelo relatório Butler, é aquele que satisfaz necessidades da atual geração sem comprometer as possibilidades das futuras gerações terem satisfeitas as suas necessidades. Então, recuperar áreas degradadas é uma atitude sustentável, pensando nesse desenvolvimento sustentável. Então, nós precisamos pensar no desenvolvimento econômico com qualidade ambiental, com a distribuição da riqueza, com a energia disponível, porque é isso que vai contribuir para a construção de um desenvolvimento sustentável. E não o contrário. Segundo a FAO das Nações Unidas, a gente tem uma necessidade mínima de 2.000 calorias diárias. Só que a energia consumida per capita tem alimentação, transporte, vestuário, residência, embalagem. Isso tudo é igualitário para todo mundo? Não é. Aí é um ponto importante. Porque enquanto os Estados Unidos têm 250 mil, né, o primeiro mundo tem 200 mil. E os outros países desenvolvidos somados, 150 mil. Isso não é uma energia dividida de maneira igualitária. E isso precisa ser pensado. O nosso desafio é vencer essa concentração de renda. Então, o terceiro mundo é 70% da população do planeta. E com ele não fica quase nada. Aqui, ó, essa imagem de desperdício, né? E o desperdício aqui no Brasil, trazendo o debate para o nosso país, é de 40 bilhões ao ano. O setor industrial é responsável por 38%, o setor de infraestrutura 27%, a construção civil 30%, serviços 16%, reciclagem do papel 30%. E o setor primário mais 10%, água 25%, agricultura, então as frutas, supermercado 25%, feira 17%, legume 13,5%, tubérculos 10%, grão 13%. Veja bem, essa quantidade de desperdício precisa ser combatido. Isso é um problema global. Tem gente passando fome. É preciso política pública para o combate ao desperdício. Nós precisamos combater o desperdício com ações e atitudes fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Quando a gente pensa, então, nos produtos manufaturados, no Brasil, a cada 40 produtos, um tem defeito. Um carro, a cada 48 horas, tem renovação de frota a cada 11 anos. Ou seja,
Como que isso fica no nosso país? É muito preocupante. Nos Estados Unidos, a cada 5 mil produtos tem um com defeito. No Japão, a cada 10 mil produtos, um com defeito. Um carro, 17 horas, tem uma renovação de 2 em 2 anos. Ou seja, tudo feito para estragar. Mas o Brasil apresenta produtos com uma grande quantidade de defeitos. Isso precisa ser repensado. Aonde nós queremos chegar dessa forma? Nós precisamos de legislações que tratem sobre esse tema. Sabe por quê que a gente tem esse problema? Porque o Brasil aplica em pesquisa apenas 5 bilhões por ano, o mesmo que uma empresa estadunidense, a IBM. Ou seja, tantos defeitos acontecem porque a gente tem pouco investimento tecnológico. Nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Isso é fundamental. O desafio nesse século que chega, então, é a falta da água. Esse é mais um recurso que está sendo degradado e que traz para a nossa disciplina o desafio de ser recuperado ou de ser renovado, dentro do possível, né? Então, a gente tem o desafio desse século, que é a falta da água. 2/3 da água, 2/3 do planeta é água. Não devia chamar terra, devia chamar água. Só que 97% e meio é água salgada. Sobra 2,5% de água doce. Desses, 68,9% é geleira, está em estado sólido, lençóis freáticos, 29,9%, pântano, cerca de 1%, rios e lagos, 0,007% da água total. Ora, senhores, isso é um desafio. Isso é um grande problema. Que não é que a água está acabando, não é isso. É a água potável disponível, que a quantidade é cada vez menor. Isso precisa ficar claro para não repetir igual papagaio que a água está acabando. Não é isso. Não é isso. O desafio é sobre a falta de água potável. Então, a gente tem no século XX a população tendo crescido 3 vezes e o consumo de água cresceu 6 vezes. Hoje, dos 3,8 mil quilômetros cúbicos de água utilizado, 10% é consumo doméstico, 20% vai para a indústria, 70% para irrigação, para a agricultura, ora bolas. E aí? Como é que a gente fica? E a disponibilidade de água nos últimos 25 anos caiu pela metade. Essa grande quantidade que vai para a irrigação ainda está cada vez menos disponível para nós, seres humanos. O Brasil tem 16% da água do planeta. Como que nós vamos fazer? Precisamos de medidas efetivamente drásticas, vamos dizer assim, para a preservação da água potável, para a melhor distribuição da água potável, para que chegue na sociedade e não fique tanto assim na agricultura, na irrigação. E só tecnologia não resolve. Nós precisamos de novas posturas culturais, precisamos combater o desperdício e precisamos também de cobrança da água na agricultura e na mineração. Tem que ter cobrança. Não dá para esse bem ser tratado dessa forma, não ser valorado, ser utilizado ao Deus dará pela indústria, né? Pela agricultura e pela mineração, e nós, sociedade como um todo, ficarmos refém disso. Nós precisamos de cobrança pela água nesses setores. Veja a área agrícola irrigada no mundo em milhões de hectares, e subindo. Segue subindo. Como que nós vamos fazer? A relação da área irrigada para cada 1.000 pessoas no mundo, então, começa a decair. Nós precisamos garantir água para todos. Porque ainda tem um outro problema do uso indiscriminado da água para a produção agrícola. O uso indiscriminado de fertilizantes minerais, de agroquímicos. E aí, isso também causa poluição na água, agora nos lençóis freáticos, que são também uma parcela importante da quantidade de água potável disponível no planeta. Então,
o uso de fertilizante agroquímico e pesticida é feito de maneira desordenada. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Será que isso vale a pena? Será que isso não cobra um preço da nossa saúde e da saúde de nossa população como um todo? Em média, só 50% dos fertilizantes aplicados nas áreas agrícolas são absorvidos pelas culturas. O resto é poluição e degradação ambiental. Será que não é hora de rever esse uso indiscriminado de fertilizante mineral como ele é feito? Nós precisamos mais do que legislação, precisamos de fiscalização. Precisamos de legislação mais firme com relação aos pesticidas. E precisamos de uma fiscalização maior dos órgãos responsáveis, para que se diminua o uso desses pesticidas, especialmente na agricultura que chega na mesa de todos e todas nós. Quando a gente pega o crescimento da aplicação de fertilizantes no mundo, a gente vê uma decaída aqui nos anos 90 e depois uma subida. Esse é o gráfico do planeta. No Brasil não acontece isso. No Brasil nós temos uma crescente na aplicação de fertilizantes e isso precisa ser pensado. Isso precisa ser revisto, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pesticidas, haja vista na nossa área agrícola. Prova disso é que desde os anos 40, mais de 1.600 espécies de inseto adquiriram resistência a pesticida. A maior parte deles o quê? De importância agrícola. Exatamente pelo uso indiscriminado desses pesticidas. Isso precisa ser revisto, isso precisa ser pensado, porque o uso excessivo desses agrotóxicos aumenta a resistência dessas espécies de insetos de importância agrícola e aumenta a contaminação para a nossa alimentação. Apenas 0,1% dos produtos aplicados em cultura, na agricultura, atinge o objetivo do controle. O resto vai ao envenenamento do ecossistema. Isso precisa ser repensado. Não dá para enxergar a agricultura com o uso desordenado de pesticida. Isso contamina o ecossistema, contamina o meio ambiente, contamina o alimento e contamina também o solo e a água, trazendo a necessidade de depois ter que recuperar essas áreas degradadas. No Brasil, 2% da população é contaminada anualmente por pesticida. Se for, pode ser pelo manuseio industrial, manuseio agrícola, consumo de produtos, isso é muita gente. 2% de 200 milhões é um percentual significativo de pessoas. E isso precisa ser pensado. Nós precisamos tomar providências com relação aos pesticidas. E aí, isso leva à degradação do solo agrícola, porque isso contribui com a erosão, né? E vários tipos de erosão têm sido incrementados ao longo disso, ao longo dos solos agrícolas, né? Nós vamos tratar sobre recuperação de áreas erodidas ainda ao longo da disciplina, mas vale a pena a gente comentar algumas coisas. O Brasil está entre os países que mais apresentam níveis médios de degradação, especialmente em área que predomina a agricultura, mostrando como a recuperação de áreas degradadas se faz necessário e como existe uma irresponsabilidade muito grande de lidar com áreas agrícolas. Se a gente pega o estado de São Paulo, as áreas erodidas alta e muito alta chegam a mais de 50% do estado. Isso é uma coisa impressionante. Isso mostra como a erosão está presente e como faltam atitudes e ações para recuperar áreas erodidas. A gente pega aqui, olha o tamanho, 10 metros ali, a árvore, né? Imagina o tamanho que está essa erosão aqui da imagem, né? É uma imagem muito grande aqui, não ficou boa a imagem, mas dá para ter ideia do Grand Canyon de Bauru, né? Que é uma erosão imensa que a gente tem presente no município, nesse município do interior de São Paulo. E aqui, né, não satisfeitos, a gente tem ainda a contaminação dos rios e lagos. Aqui um exemplo do estuário do Rio da Plata, né, em Buenos Aires. E aqui, imagem de contaminação. Como que vai ser? Porque se continuar desse jeito, se não mudar a postura, não tiver atitude dos governos, da indústria, de todos e todas nós, a gente não precisa cair outro meteoro para ter uma catástrofe. Não precisa de nada disso.
Pelo contrário. A gente está num mundo que está globalizado. Nós precisamos de atitudes que dialoguem efetivamente com isso. Nós precisamos pensar nas influências das vantagens competitivas que estão alteradas. A gente tem uma diminuição de recursos naturais, a gente tem uma mão de obra cada vez mais barata, com flexibilização dos direitos trabalhistas, diminuição de direitos dos trabalhadores, o que nos causa, por outro lado, aumento da influência do conhecimento, da tecnologia, do capital financeiro internacional. Então, a gente tem uma mudança de paradigma. E essas influências, então, levam à explosão tecnológica, que é uma explosão tecnológica que favorece a concentração de renda. E nós precisamos lutar contra essa concentração de renda que faz com que os trabalhadores percam direitos. 90% do conhecimento da engenharia foi obtido nos últimos 30 anos. Olha que coisa impressionante. Vai dobrar nos próximos 10 anos. As tecnologias avançadas de manufatura estão alterando a base de competição e desempenhando papel essencial na busca da competitividade. Nós precisamos transformar essa revolução tecnológica que estamos vivendo numa revolução inclusiva, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável, através de uma mudança do modelo econômico vigente, porque ele é o principal responsável pela concentração de renda. Quando a gente vê esse monte de fruta e legume bonito, a gente precisa pensar que o consumidor agora está definindo o tipo de qualidade do produto. O uso exacerbado de pesticida agora é um inimigo, porque tem um consumidor cada vez mais atento na produção, de maneira que não danifique o meio ambiente, que essa produção seja sustentável, que essa produção seja limpa de agrotóxicos. Você tem um consumidor cada vez mais exigente de tudo isso. E aí a gente pega o exemplo do café da nossa região de Piauí. O café orgânico brasileiro alcança 50% de sobrepreço na Alemanha e Japão. O café colombiano tem melhor preço que o brasileiro. A soja orgânica brasileira tem 30% sobre o preço na Alemanha. Israel importa carne bovina desde que a produção e abate siga padrões de sanidade de acordo com a lei judaica. Países muçulmanos importam frango industrializado desde que o abate ocorra no ritual acompanhado por um ayatolá. Veja só, pegando o café, pegando a soja, pegando a carne bovina, tudo isso são exigências do mercado. A gente tem um mercado cada vez mais exigente e mais competitivo. E é fundamental que se obedeça a todas essas regras. Os europeus já usam um selo certificando que a pesca não ocorreu com redes, nem captura de tartarugas e golfinhos. Isso é uma exigência cada vez maior para o mercado. Até quando nós vamos repetir esse tipo de situação? Porque daqui a pouco a gente vai ter o nosso açúcar e o nosso álcool vai ter cobrança internacional se ele veio de área preservada, com atitudes de preservação ambiental na produção, porque o mercado internacional como um todo tem exigido cada vez mais regras de sustentabilidade. Por isso, a degradação ambiental é, acima de tudo, uma ameaça ao padrão econômico global. Por quê? Porque existem exigências cada vez maiores de qualidade, seja da carne, de onde está vindo, ou seja, quem está oferecendo esse produto, qual a sua origem, tudo isso tem sido cada vez mais exigido pelo mercado. Então, as regras de sustentabilidade se mostram cada vez mais necessárias. O poder, no século XIX, tinha a ver com a posse de terra. No século XX, pela posse de máquinas. E aí a gente chega no século XXI, com a sobrevivência da tecnologia, do produto, do processo, dos métodos gerenciais e do conhecimento. Então agora o poder é informação. Quem encontra, quem utiliza. O poder da informação é cada vez maior. Basta ver a gente pensar as ameaças de fake news aí, por exemplo, mostram como o poder da informação e do conhecimento se tornam os grandes poderes do século XXI. E essa nova década que chega nos traz grandes mudanças.
uma explosão tecnológica, uma redução de vida dos produtos, como nós vimos no início dessa aula, uma formação de preços e uma consolidação desse processo de globalização econômico do comércio internacional, cultural e tecnológico, né? Uma leitura cada vez menor das pessoas, a geopolítica cada vez mais presente, uma democratização, de certa forma, da informação, porque todos têm acesso, mas as reações são medidas, e esse acesso é muitas vezes mascarado com notícias mentirosas, mostrando o poder da informação. Então a gente tem uma competição acirrada de sobrevivência. A gente tem um processo consolidado de globalização, né? Que se consolida cada vez mais dentro do mercado neoliberal. Esse é o desafio que nós temos na nova década. Porque mesmo tendo blocos geoeconômicos, ainda assim, a gente tem os países desenvolvidos estrangulando os países em desenvolvimento. E nós precisamos, dentro dessa análise de conjuntura internacional, lutar por uma nova independência, diferente de 1822, mas uma independência pensando num projeto de desenvolvimento nacional sustentável. Nós precisamos superar as amarras que nos impedem de desenvolver de maneira digna. Porque agora existem tecnologias pertinentes a esse desenvolvimento. A gente tem um patamar tecnológico em que tem graus variados de complexidade e de dificuldade. Existem diferentes tipos de tecnologia. É preciso colocar a tecnologia em prol do desenvolvimento humano, para a melhora da qualidade de vida da população. Isso é fundamental, esse é o desafio que nós temos no século XXI. E aí, por último, nós temos os índices e patamares de desempenho e autonomia. Então, uma tecnologia adaptada é aquela que realiza um ótimo entre duas exigências contraditórias: o índice de autonomia A e o índice de desempenho D. Aquela tecnologia arcaica é a que não satisfaz o índice de desempenho, mas atende o índice de autonomia. A sofisticada é que atende o índice de autonomia, mas não atende o índice de desempenho. E a inadaptada aqui é a que não satisfaz nem o índice de autonomia e nem o índice de desempenho. Então, isso é importante para a gente entender o nosso papel e a nossa relação com a tecnologia. Por quê? A gente tem que se adaptar ou inadaptar, ser arcaico ou ser sofisticado. Esse é o desafio do século XXI. É assim que a gente tem cada vez mais degradação, com a mudança tecnológica cada vez mais presente. Cabe a nós buscar ferramentas para diminuir essa degradação, para lutar pelo desenvolvimento sustentável e lutar por mudanças no modelo econômico vigente. Afinal, são conceitos geográficos e temporais. Ou não. Vale a pena refletir. Até a próxima aula.